Olá, meu nome é Sara Naran e esse é o programa Pode Tantra Expansão da Mente. E esse é mais um episódio do nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer ao crescimento do nosso canal, as visualizações, os comentários, pedir para vocês continuarem porque é uma troca maravilhosa entre vocês e comigo. O programa tá tão bacana que nós ganhamos até patrocinador. Então, essa roupa lindíssima que eu estou, vou mostrar para vocês depois, super confortável, aquele modelo bem coringa que você pode usar em todo lugar, que tá linda e confortável. Vou deixar para vocês o Instagram para vocês procurarem. Ela entrega em todo o país. É incrível. Hoje, eu estou, assim, muito emocionada e muito grata, porque quando eu comecei a me iniciar no Tantra, entender o que é, eu já assisti os podcasts dele. Eu já via e eu, assim, sempre fui admiradora e fã. Então, hoje, ter ele como convidado desse programa, para mim, está sendo, assim, um ato muito especial. E finalizando esse ciclo, né? Porque mês que vem vou fazer 40 anos, então, assim, eu estou finalizando o ciclo e iniciando um novo ciclo com uma pessoa, assim, que admiro demais. Primeiro, já quero agradecer, muito obrigada por ter vindo e seja muito bem-vindo, mestre Ananda Prem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto, que acredito que é do interesse comum de muita gente, e nós temos informações ainda um pouco dispersas, que é sempre bom a gente falar sobre essas tradições antigas, que no caso aqui a gente vai estar falando de Tantra hoje. Então é um prazer muito grande para mim também. Ai, que maravilha. Hoje nós vamos conversar, porque não tem como falar com você sem falar de Tantra, né? E hoje, assim, é óbvio que eu fiquei muito confusa de que assunto falar, porque você é uma biblioteca ambulante. Você fala sobre qualquer assunto, mas vamos centralizar hoje um pouquinho mais sobre Tantra. Porque tá tendo uma diferença muito grande entre o Tantra antigo, assim, vamos dizer, do início, e os Tantras no mundo moderno, o Tantra tradicional de hoje, né? Então, assim, quero entrar nesse assunto sobre o Tantra ali na década de 80, que começou a aparecer aqui bem discretamente no Brasil. Na década de 90, 2000, começou já um boom aí, terapias locais, né, terapeutas, aulas, e começou já a ficar mais popular. Então, eu quero saber de você, em que momento que o Tantra entrou na sua vida, que você teve essa conexão, e nessas décadas, né, o que aconteceu qual foi o principal que aconteceu para dar esse boom de conhecimento, as pessoas procurarem mais? Esse assunto é bastante delicado e a gente toca em vários pontos nevrálgicos, né? Uma vez que falar de Tantra é uma coisa, outra coisa é falar sobre massagem tântrica. Eu costumo dizer que massagem tântrica é como você falar de pão francês, porque você tem muito pão francês aqui. O pão francês é como é conhecido aqui no estado de São Paulo. Em outras regiões aí é conhecido por outras denominações, Cacetinho. Né? Pão cacetinho, pão sendo das quantas aí, mas vamos pensar no pão francês. Se você chegar na França, não tem pão francês, né? É a mesma coisa, massagem tântrica. Se você chegar na Índia, não tem massagem tântrica. Não existe, não tem esse tipo de coisa, nunca teve. Então aí é o primeiro ponto que nós precisamos levantar nessa questão, é que massagem tântrica é uma coisa, o Tantra é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente fala de uma tradição, de alguma coisa que vem dentro de um princípio, de uma sucessão discipular, a gente chama isso de parampara. Parampara é sucessão discipular. Nós precisamos tratar a coisa como ela era. Então, indo nessa primeira questão da sua pergunta. Quando eu conheci isso? Conheci na década de 80. Existia, e ainda existe aqui no Brasil, uma linhagem tântrica muito fidedigna, chamada Ananda Marga, né? Então, eu conheci os monges do Ananda Marga e foi a partir daí o meu primeiro contato com o Tantra. Eu tinha o quê? Acho que uns 16 anos de idade. Isso, eu nasci em 66, né? Então, já faz bastante tempo. Tinha uns 16 anos de idade, conheci o Ananda Marga e aí, logo depois, começou a existir os livros do Osho. Uma coisa importante é o seguinte, os livros do Osho da década de 80 não são os mesmos livros do Osho de hoje em dia. Como assim? É diferente, porque
Osho, na verdade, só escreveu um livro, escreveu do próprio punho um livro. Os outros são compilados de suas palestras, né? Palestras. Ele fazia suas preleções, os seus darshans, 2 vezes por dia. Primeira vez ele falava em hindi, a outra vez em inglês, e as pessoas começaram a compilar. Só que Osho falava de muitos assuntos. Ele falava sobre Tantra, falava sobre Yoga, falava sobre Vedanta, falava sobre Taoísmo, falava sobre Sufismo. Só que as pessoas que trabalhavam no marketing do Osho perceberam uma coisa peculiar. Falar sobre assuntos de Tantra e de sexualidade vende mais. E aí, então, a figura do Osho ficou mimetizada com até a figura do próprio Tantra, tanto que eu já vi muitos espaços terapêuticos que se utilizam de dinâmicas e metodologias do Osho como se ele tivesse sido o criador do Tantra, sendo que ele nem tântrico era, ele não é de nenhuma linhagem tântrica. Uma das características fundamentais do Tantra é a existência de uma linhagem, uma sucessão discipular. Osho é um auto-iluminado, um grande iluminado, mas dá para dizer Osho era tântrico? Não, porque o Tantra vem de uma linhagem específica. Então eu conheci esses assuntos relacionados com o Tantra nessa linha que era muito, muito fidedigna, que é o Ananda Marga. Depois, através dos livros do Osho, dentro da gnose, dentro de tudo que eu podia encontrar. Porque em uma época que não tinha internet, você tinha que conhecer as pessoas ou pessoalmente, e aqui no Brasil, poucas pessoas tratavam sobre esse assunto, né? Você tinha esparsos professores de yoga, de Hatha Yoga, que falavam de Tantra, e eu fui atrás de todos eles. Eu tinha o quê? 15, 16 anos, eu já me interessava por esse tipo de assunto. Desde então, eu sou um pesquisador e aprendiz dessa área, e a gente está falando isso já há bastante tempo. Porém, em 1999, eu trabalhava com massagem ayurvédica. E eu pensei, eu vou pegar estas técnicas de massagem ayurvédica, simplificar, botar alguns outros elementos e vou criar alguma coisa chamada massagem tântrica. Então, acredito que o primeiro lugar que trabalhou com massagem tântrica foi o meu. Né? Uau! Então, isso foi como se fosse mas eu sabia, é tipo um pão francês. É uma massagem que tem princípios do Tantra, mas que não tem na Índia. Sempre ficou muito claro isso aqui para mim. Né? Muito embora hoje eu faria esse tipo de coisa, não, porque quando você vê que ele vai ser reproduzido, é que nem uma história, eu te conto uma piada. Na hora de você contar aquela história ou aquela piada para outra pessoa, se for de boca em boca, já distorceu e você vai ter uma outra história completamente diferente. E o ser humano, ele tem um toque de Midas ao contrário. Midas tocava em tudo, transformava-se em ouro. O ser humano é ao contrário. Ele tem o poder de tocar em qualquer coisa e criar um estragamento gradativo. Né? Então eu vi que muitas coisas foram se estragando ao longo do tempo nessa esfera de autoconhecimento, de transcendência, de espiritualidade, de mística, uma vez que isto passou a ser uma forma de você obter lucro. E quando você vê a estrutura do lucro do capitalismo inserido em algo que promete a salvação da existência do ser humano, então você tem um perigo muito maior. Hoje em dia, as coisas que aparecem não são as coisas melhores, são as coisas que têm o maior marketing. Eu costumo dizer que numa feira, por exemplo, você vai para comprar, por exemplo, um peixe, você não vai comprar o melhor peixe, você vai comprar o peixe cujo peixeiro grita mais alto. Então, hoje em dia, o marketing é uma coisa que transforma aquilo que não tem valor nenhum em alguma coisa que pode iludir muita gente. E como as pessoas hoje em dia são extremamente apressadas, rasas e sem profundidade, eu digo que não só o Tantra teve uma deterioração gradativa na sua essência, como todas as outras estruturas relacionadas à espiritualidade, ao autoconhecimento, enfim, tudo. Então, a minha opinião sobre estas questões todas não vai ser uma opinião muito positiva, uma vez que eu conheci todo este conjunto de conhecimentos em um período que, primeiro, não tinha internet, tampouco exploração comercial do tema. E quando você não tem uma exploração comercial do tema, vai restar somente aqueles que fazem o que fazem por amor e não simplesmente porque dali vai surgir recursos para a sua subsistência. Ou seja, a ótica que eu tenho, não só do Tantra, mas de todas estas coisas, não é uma ótica onde eu vou olhar com olhares muito assim, admirados para a coisa como ela se transformou, não é mesmo?
Então, Bom, só dessa resposta já tenho várias perguntas aqui. Eu vou até jogar fora as perguntas aqui. Vamos lá. Então, o Tantra, a filosofia Tantra, nós já sabemos que é algo, e massagem tântrica. não tem nada a ver. Exatamente. Você, então, vamos considerar que você é o pai do Tantra. A massagem tântrica, então, aqui no Brasil. Falando de massagem tântrica, na época que eu comecei com massagem tântrica, havia sido lançado apenas uma revista, e nessa revista apareceu 2 terapeutas que hoje em dia trabalham com outra coisa, mas era a Shuba e o Rago, e ali tinha massagem tântrica, mas eu nem vi aquela revista, e eu simplesmente peguei coisas do yoga massagem ayurvédica, que era da Kusumodak, e adaptei para aquilo que ficou chamado de massagem tântrica. Na época não tinha ninguém, nenhum lugar que trabalhava aqui com isso. Então acredito que o primeiro lugar tenha sido o meu mesmo. Abri aqui em São Paulo, na Vila Madalena, e era um lugar que funcionava muito bem, não existia nenhum outro lugar. Então acho que foi o primeiro lugar mesmo que trabalhou com Você com tinha isso. quantos anos na época? Precisa fazer umas boas contas aí. Olha, eu estou falando no ano 2000, quase 60, tirar, sei lá, 25 anos. Esses 40. Esses 40 e tralalá. Então, na época, óbvio, como tudo é novo, né? Não tinha tanto acesso à internet, WhatsApp, como a gente tem hoje. Você foi considerado, então, um louco, né? Na época. Vários. Na verdade, eu nunca me importei muito com a opinião do outro. E as pessoas sempre sabiam que eu trabalhava de uma forma muito séria com as coisas, como eu faço até hoje. Então, consideravam talvez extravagante, né? Nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu falava, mas enfim. Eu nunca me importei com nada disso. Na verdade, na época, na internet, a internet existia já. A internet nem censurava esse tipo de assunto, porque não tinha ninguém que falasse sobre isso, não tinha esse tipo de coisa, né? Então eu posso dizer que eu praticamente dei origem a todas essas coisas que hoje em dia são diversos espaços de massagem tântrica, então já trabalhei muito com esse tipo de coisa, muito. Nossa, eu tô referente ao pai do Tantra aqui, então. Muito maior. É muito legal, porque assim, todos os professores, né, que hoje eu estudei em uma escola séria do Tantra, então eles eram alunos seus. 2, na verdade. E aí eu já estudava sobre você, e aí eu só fui fazer com eles porque eles já eram seus alunos. Então, realmente, uma galera que tá mais tempo no Tantra, passaram por você, não tem como. Que é uma galera bem diferenciada, séria mesmo. Hoje, então, como que é o seu... Não sei se você... Eu acredito, né, que você não passa hoje por algum terapeuta dessa geração. Mas se isso acontece, já aconteceu, como que você consegue ver ou observar o Tantra, esse comércio que virou, né? Que hoje qualquer buraquinho que você vai fala que é Tantra, mas a gente sabe que não é. Hoje eu recebo, assim, vários clientes lá no meu espaço, eles falam, eu fui fazer, mas não tem nada a ver com isso daqui, tá? Eu falei, mas quanto que foi o valor? X. Eu falei, então, por esse valor a gente já desconfia. Então, assim, o que virou algo muito comum. Todo mundo hoje é terapeuta tântrico. E eu queria saber de você, qual é a visão que você tem? E como que você acha que isso vai virar cada vez mais, assim, a terapia tântrica? Eu acho que não tem como mais ser estragada. Chega um momento da vida, tem coisas que não dá para você piorar mais, né? Então eu acredito que não vai conseguir piorar nada mais do que isso, uma vez que a maioria das pessoas que trabalham com terapias tântricas, tipo massoterapeutas tântricos, etc., elas não têm nenhum, digamos assim, elas não têm interesse em estudar nada. E quando você não tem interesse em estudar aquele tipo de atividade, a coisa tende a permanecer daquela forma. Não acho que a coisa consiga piorar mais do que já está. Não tem como piorar mais, não é? Não tem. Eu acho que... Não há nada que seja tão ruim que não possa ser piorado. Não sei a quem atribui essa frase, mas isso aí é uma realidade na nossa existência. Porque o Tantra não tem nenhuma ligação com nada disso que se apregou hoje em dia. O Tantra é um caminho para Deus. O Tantra é um caminho onde você utiliza o substrato da experiência humana como um caminho para Ishvara, para a consciência suprema. Né? Então, os antigos tântricos, eles se reuniram durante séculos para conversar sobre Deus, para conversar sobre o uso da experiência humana como alavanca para chegar até o divino. Né? Até num Shastra tântrico chamado Kulanarva Tântrica está escrito, quando se cai,
É por meio do chão que se levanta. Então, quando se cai nessa dimensão, é através dos elementos desta dimensão que você consegue levantar-se de novo. Ou seja, quando você está em princípio de materialidade, é através desta mesma matéria que você consegue atingir a infinitude daquilo que nos criou. Sim. Então, esse é o objetivo do Tantra. É você objetivar a Deus. E para que isso acontecesse, hoje em dia as pessoas precisariam primeiro ter essa noção. Elas perderam a noção. Isso que foi sendo cultivado durante séculos, se perdeu em 20, 30 anos. Então é uma coisa moderna. Essa perdição do Tantra em 20, 30 anos. Aí chamou-se isto, por exemplo, de Neo-Tantra. Vamos supor que você fala assim, não, isso aqui é o Neo-Tantra. Vamos parar de pensar em Tantra e pensar nos hippies. Hoje em dia tem uma coisa chamada Neo-Hippie. Mas quando você chega para o Neo-Hippie, fala assim, escuta, você... Porque o hippie antigo... O que é o Neo-Hippie? O Neo-Hippie é aquela pessoa que mora numa casa confortável, está usando o seu iPhone e veste umas roupinhas prontas lá da década de 60. Na década de 60, os caras eram hippie de verdade mesmo. Eles moravam em comunidades, tinham as comunas hippie, os caras viviam na rua, não tomavam banho. Os caras eram hippie de verdade mesmo. Aí tem o neo-hippie. Mas mesmo quando você chega para um neo-hippie e fala assim, seu neo-hippie, você já ouviu falar em Janis Joplin? Claro que já ouvi falar em Janis Joplin. Você já ouviu falar em Jimi Hendrix? Claro, Woodstock, Carlos Santana. Eu ouvi falar em tudo isso. Mas se você chegar, por quê? Estes caras estavam nos primórdios do movimento hippie, né? Carlos Santana, Janis Joplin, Hendrix e muitos outros aí, eles foram grandes pináculos daquele movimento. Bom, mas se você chegar para um neo-tântrico e falar assim, você já ouviu falar em Abhinavagupta? Não. Você já ouviu falar em Tilopa? Em Naropa? Em Milarepa? Não ouvi falar nada disso. Então o que você está fazendo? Então não dá nem para chamar de neo-tantra, porque ele não conhece nem a origem daquilo que ele está dizendo hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que todas as terapias relacionadas ao neo-tantra, eles têm uma base específica, é a bioenergética. Alexander Lowen, todos os estudos que vêm de Reich, aí sim, você vê um alinhamento muito grande de neo-tantra com a bioenergética. E eu acho isso muito interessante, porque a maior parte das pessoas tem bloqueios fundamentais relacionados à sexualidade. A maior parte das pessoas vive problemas freudianos ainda. E uma coisa é fato, enquanto o indivíduo não resolver esta problemática freudiana que se vive, né, é impossível de você atingir outros degraus de consciência. As pessoas ainda vivem com cristalizações mentais, e essas cristalizações mentais acabam criando uma qualidade de vida muito pequena na sua experiência. Agora, isso aí a gente está falando de psicologia, porque se a gente for falar de Tantra, a gente vai multiplicar essa profundidade por 100, porque o negócio é muito grande, é muito maior. O Tantra surgiu mais ou menos no ano 1000, na época de um grande iluminismo espiritual, em figuras com um nível de transcendência que a gente não tem noção. Porque o problema é o seguinte, quando você vai falar de Tantra, nós temos diversas distâncias. Tem a distância cultural. Foi criado em uma outra cultura, ou seja, uma distância grande de cultura. Você tem uma distância temporal, ou seja, isso aí aconteceu há muito tempo. E em um país diferente, em uma distância geográfica, você tem uma distância cultural, uma distância temporal, uma distância geográfica. É como, por exemplo, uma pessoa da Suíça, um finlandês. Agora o finlandês quer saber a história de Virgulino Lampião. É muito mais difícil, porque o cara está longe. Para a gente entender da história de Lampião, o cangaceiro, é muito mais fácil, a gente está no próprio país. Né? Então nós, aqui no Ocidente, nós temos diversas distâncias. E para romper todas essas distâncias, para saber o que esses grandes iluminados pensaram, fizeram, o que eles agiam, o que eles comiam, né? Onde viviam? Você vai precisar ter uma disposição muito grande de chegar a essa realidade. E poucas pessoas têm essa disposição, de modo que o Neo-Tantra, como nós encontramos hoje em dia, caracterizado como aspectos de massagem, elas distanciam completamente do Tantra, do objetivo, da síntese, de tudo, né? Então, por isso que hoje em dia nós temos uma questão delicada, mesmo porque no passado não existia terapeuta. Né? Se você for na Índia antiga, não existia terapeuta. Né? A palavra terapeuta é uma coisa muito recente. Você tinha gurus, e um guru, primeiro, não cobrava pelo ensinamento que dava. Não podia cobrar, não tinha esse negócio. Um Brahmani nunca cobrou. Então, um guru, ele não cobrava. Você tinha ashrams, você tinha, você tinha grandes iniciados que viviam sozinhos.
Né? Não tinha esse negócio, agora eu vou passar para você uma terapia. Não existiam terapeutas, porque dentro da conceituação tântrica, o que você passa para o outro é o seu darshan, é a sua vibração, é a sua essência, independe de veículo. Se é uma palavra, se é um toque chamado um gesto, kripa, se é um processo de Shaktipati, uma transmissão de força, isto não é verbal, não inclui técnica, inclui no indivíduo já ter se iluminado. É a mesma coisa, você pega um fósforo aceso acende uma caixa de fósforos inteira, um fósforo aceso põe fogo numa quantidade gigante de outro material. Então, um iluminado era um fósforo aceso, era uma vela acesa. Então, não precisaria ter palavra, não precisaria ter necessariamente nenhum ensinamento. Era uma transmissão de força. E o Tantra se manteve e se sustentou durante muito tempo assim. O grande problema é que hoje em dia nós temos uma espiritualidade, inclusive no Tantra, que é um processo self-service. É que nem, por exemplo, você vai no restaurante self-service. Você vai lá pegar as comidas que você gosta ou as comidas que você precisa? Faço-lhe esta pergunta. Que gosta. O que gosta, claro. Não tem sentido você pegar as comidas que você não gosta. E hoje em dia a espiritualidade é self-service. As pessoas, elas vão atrás daquilo que elas gostam, não daquilo do que elas precisam. E o que vai lhes transformar é aquilo que ela precisa. Né? E quanto menos madura é a alma, mais ela vai absorver só daquilo que ela gosta. Se for um adulto e uma criança em um restaurante self-service, a criança não vai... ele vai só estar pensando na hora da sobremesa, ela vai querer encher o prato de sorvete. Então, quanto menos madura é a alma, mais ela vai buscar somente aquilo que ela gosta. Agora, aquilo que você gosta não vai lhe transformar em nada. Por isso é que não existe Tantra sem um guru. Um guru é aquele que já caminhou a estrada toda várias vezes e sabe daquilo que você precisa para você evoluir. Porque, do contrário, o ser humano, em sua estrutura egóica, jamais escolhe o que vai lhe transformar. Porque toda transformação implica em esforço. E as pessoas não estão interessadas em fazer nenhum esforço. Elas querem se manter do jeito que elas estão, com algumas modificações na moldura de sua existência. Ou seja... O Tantra, na existência de uma transmissão, de uma sucessão discipular chamada Parampara, precisa da observação atenta de um guru. E só através de um guru é que você pode fazer esta caminhada. Entrando... Porque falar de Tantra sem sexualidade, né? Sempre tem uma coisa... Estão ligados. Como que você vê, hoje, de um tempo para cá, foi falado bastante de um influenciador felca que denunciou algo que está acontecendo e sempre aconteceu, sobre a sexualização, a adotização que ele falou, de crianças, né? Fazendo vídeos pornográficos e tal. Mas isso sempre aconteceu. E agora que está sendo exposto, a mídia acabou pegando um gancho e estão olhando para isso. Por que, assim, eu fico com muita dúvida. Nós somos um Brasil que a sexualidade é muito mais aberta, onde todo lugar você vê, e vamos dizer que o sexo é fácil, né? Sim. Por que ainda... por que existe ainda essa obsessão e procura por algo que é proibido, por exemplo? Por que as pessoas têm tesão ou desejo por crianças? Por que existe essa exploração? Por que o sexo ainda rende tanto? Sendo que ficou... Se fosse em outros países... que nós vimos na Índia, na China recentemente, que um homem se vestiu de mulher e enganou um monte de homem. Dá até para entender... que aconteceu isso, porque lá não tem tanto acesso como aqui. Então, eu queria ver na sua visão hoje, por gentileza, por que ainda é tão ridículo isso, é tão assim, essa exploração de criança, por que existe tanto pedófilo, por que existe essa disfunção, né, tarados, pedófilos e tal, por algo que não precisaria, né, porque é tão fácil, vamos dizer assim. Sim, bom... Com relação a esse vídeo recente do Felca, ele só atingiu esta divulgação massiva porque faz parte de um interesse. Porque as mesmas pessoas que estão divulgando o vídeo do Felca divulgam a naturalidade da expressão sexual de criar. São as mesmas pessoas, né? Então, o que eles querem, na verdade, nessa divulgação toda, é censurar
as redes sociais. E qualquer justificativa para eles conseguirem este intento, eles vão fazer. Então, essa é uma questão. Agora, existem, na verdade, grandes... que nem, por exemplo, essas atividades sexuais, essas bizarrices, na verdade, são doenças, né? São doenças que já vêm de muito tempo. A pedofilia é uma grande doença, é uma doença psíquica, né? Assim como muitas outras doenças psíquicas que existem, e a humanidade, nessa piora gradativa, a gente pode esperar de tudo. Você tem as pessoas aficionadas em pedofilia, que isso é um gesto criminoso, é uma patologia hedionda e que merece a punição necessária, mas existem pessoas aficionadas em inteligência artificial, né? Você vê a sexualidade sendo, digamos assim, explorada por todas as coisas, até no marketing, por exemplo. Misture sexo com qualquer coisa e essa qualquer coisa vai ser muito facilmente vendida. Sempre foi assim. A mídia e o marketing sempre se utilizou disso. Isso é a pulsão primitiva descrita por Freud. Nós temos uma pulsão sexual. Essa pulsão sexual, ela é um código do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele recebe os comandos que até na Bíblia foram expostos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, é o impulso da espécie. Quando o homem não se espiritualiza genuinamente, ele tem uma tendência a seguir um impulso de espécie. E as estruturas religiosas, elas mantiveram não uma educação, mas uma contenção, uma repressão da energia da sexualidade, colocando-na como se fosse uma questão pecaminosa, uma questão negativa. Fizeram associações demoníacas e diabólicas, tanto na Baixa Idade Média quanto na Alta Idade Média, com relação à expressão da sexualidade. Ou seja, crie-se um tabu e aí você vai ter um grande problema feito. Proíba-se qualquer coisa. Se você tem um filho e você chega para o seu filho lá, Mariazinha, olha, você pode mexer na casa inteira, menos naquela gaveta vermelha que tem na sala. Mariazinha só vai pensar naquela gaveta vermelha que tem na sala. Já fala de Adão e Eva, né? Sim. Então, a questão é essa. Quando você não trata um assunto com a devida naturalidade, aquilo vai se transformar em um tabu, em um problema psíquico que vai dar muito trabalho depois. A sociedade vive essa doença até os dias de hoje. Então, no caso, por exemplo, a questão de um pedófilo, né? Teria que ser tratado isso com naturalidade? De conversar com um psicólogo, ele entender... Não, o cara tem que ser preso. Porque é um gesto criminoso. Aí é crime, não dá para tratar com naturalidade. É natural de uma mente doente, o cara está doente, só que ele criou um desvio psicológico que implica em um dano social, você tem que limitar a atividade daquele indivíduo, tem que ser punido, porque isso é criminoso. Com certeza. O Tantra, ele sempre foi associado, né, como você bem trouxe, muito ao sexo livre. Né, a sexualidade e tal, a gente pode até emendar com os hippies, né, que era revolucionário, sim. Sexo livre e tal. Só que virou banal, né? Para você, o que é hoje o sexo livre, um relacionamento livre, e o que está sendo hoje? Qual a diferença da origem mesmo do Tantra, do sexo livre, de a sua aceitação com o seu próprio corpo e tal, e a banalização que está hoje, assim, tem uma diferença? Assim, os grandes fundadores do Tantra, digamos, se é que dá para se dizer fundadores, mas a origem do Tantra se deu por pessoas que eram celibatárias, inclusive. Eles não tinham nenhuma ligação com nada dessas questões relacionadas à sexualidade. Mas, como eu disse, quando você mistura sexo com alguma coisa, aquela coisa vai vender muito. Não é? E esqueci a pergunta que você me fez. Eu esqueci a pergunta. Qual a diferença? Do amor livre. Sim. Porque, na verdade, é o seguinte, não existe amor preso, amor é livre. Amor é um estado de consciência. E a maior parte das pessoas, elas falam, estou amando. Você não está amando. Na verdade, você está amando a sua própria história. É que nem a maior parte das mulheres. Estou buscando um homem. Não, você não está buscando um homem nenhum. Você está buscando um personagem
que corresponda às expectativas da sua história. Ela tem uma paixão pela sua história. E ela conhece uma pessoa que encaixa dentro da sua história, dentro das características do personagem que ela imaginou, porque a paixão dela é pela sua história, e aquela pessoa só tem valor a partir do momento que ela cumpre com todos os detalhes do personagem que ela criou na sua mente. A mulher, muitas vezes, ela tem uma paixão pela sua história. Isso é um narcisismo psíquico. Pelo personagem. Pelo personagem. Ela não tem amor por alguém real. Ela tem amor pelo seu personagem. Enquanto encontra alguém que, por um período de tempo, consegue representar aquele papel na sua cena psicológica, existe aquilo que ela chama de amor. Não, isso é uma doença psicológica. Okay? Ela está doente. Então, a paixão é uma doença. A paixão é uma doença, como nenhuma gripe. Uma gripe você pega, você vai se curando, se restabelece e aquilo passa. É uma gripe. Então, essa é uma doença. É que a paixão tem até um período, né? De 2 anos, claro. né? O Tantra nunca nem chegou perto desses assuntos. Sim. Porque quando nós falamos em Tantra, são escrituras tântricas que tratam de diálogos entre Shiva e Parvati. A maioria dos Tantras trata disso. E o Tantra trata de consciência. Ele vai, nesse nível de consciência, tratar do amor, mas o amor é um transbordamento da alma. Não tem nada a ver em uma relação com uma outra pessoa. Mesmo porque essa relação com uma outra pessoa é criação da mente. É desejo. Esse amor é imbuído de posse, de desejo, de relações contratuais, de direitos e deveres, né? E quando existe a realidade, quando a realidade vem, você se desapaixona, porque, na verdade, a paixão era pela própria história, não era pela realidade, né? Então, quando nós falamos de Tantra, nós falamos de uma transcendência da mente, porque o grande problema é a mente humana, porque dentro da mente tem tudo, inclusive o nosso corpo. O grande problema do ser humano é a falta de consciência. E aí, todos esses problemas psicológicos mais pequenos e elementares, eles acontecem na civilização, na humanidade, mas você me perguntou do amor livre. Veja bem, o amor livre da década de 60 e 70 dos hippies era um pega-pega, transa-transa, né? E hoje E hoje continua pega-pega, transa-transa. Você tem até aplicativo para facilitar e viabilizar o pega-pega, transa-transa. Nas tradições tântricas, isso nunca existiu. Na verdade, não é que nunca existiu. Na época pré-tântrica, porque quando a gente fala de Tantra, nós estamos falando de uma estrutura de conhecimento mais ou menos do ano 1000. Antes dessa compilação do conhecimento tântrico, existiam os kapálicas. Os kapálicas eram estruturas que surgiram nas florestas da Índia e eles faziam cultos muito diferentes, de onde surgiu o Panchamakara. Eram os cultos de transgressões. E um dos elementos das transgressões do Panchamakara era ritualizações sexuais. Eles faziam esse tipo de coisa, onde algumas mulheres serviam de antenas para divindades, chamadas Mahavidyas, certas deusas, e elas tinham contatos sexuais com pessoas, e naqueles momentos orgiásticos, elas conseguiam produzir o despertar de uma energia no outro. Agora, a gente está falando de pessoas da Índia Antiga, no meio da floresta, sendo picado por pernilongo, que não tomavam banho, né? Muitas vezes nos ghats, que eram os lugares onde você tem terrenos de cremação, né? Nossa. Então, era muito diferente da moldura que nós colocamos isso nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós colocamos isso no âmbito imaginário. Nós fazemos um casting lindo e maravilhoso com pessoas cheirosas e perfumadas. Nós não estamos falando daquele tipo de processo iniciático que acontecia nas florestas e nos ghats indianos. Ghat é aquelas escadarias que dão acesso aos rios, né? Nós não estamos falando disso. Então, o que acontece é o seguinte, o ocidental, ele pega o que lhe convém. É que nem, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu fui na Índia, tinha lá um sadhu fumando haxixe, por isso eu fumo meu baseado aqui. Eu falo assim, cara, você tá fumando o seu baseado, mas o sadhu que tá na Índia fumando o baseadão dele, porque o haxixe é bem pior ainda, a concentração lá do princípio ativo é muito maior, o cara tá o dia inteiro ao relento, rezando as orações dele, fazendo penitências, jejuns, e papapá, mas o cara viu somente aquilo que interessa para ele. Por que ele não pegou toda a austeridade da vida do sadhu? Ele pega aquilo que lhe interessa, né? Então o sadhu é muito assim. Então a gente pega, por exemplo, nessas questões ritualísticas da Índia Antiga, aquilo que interessa. Fui lá porque tinha todo mundo transando com todo mundo. Mas quem eram essas pessoas? O que elas precisavam fazer para que isto acontecesse? Era tudo muito diferente. Eu fui convidada para ir fazer um curso, e aí eu peguei a sinopse comecei a ver, aí eu vi sexo sagrado. Aí eu fui perguntar, o que é esse sexo sagrado? Como é que é? O que é?
Aí era exatamente os homens sentados, as mulheres fazendo a roda, cada uma sentando no colo de cada um. Aí eu falei, é uma orgia sexual, então. Não, é o sexo sagrado. Eu falei, então tá bom. Não vou participar, obrigada, tal, tal, tal. Então existiu isso e eu fiquei com muita dúvida. Eu falei, mas... O nome disso existiu, chama-se Rasa Mandala. Sim. Isso existiu na Índia Antiga. A grande questão que aquelas pessoas que estavam participando daquele processo, daquele trabalho todo, não eram uma pessoa qualquer. Eram pessoas que já tinham deixado as limitações da mente, as maquinações, as fantasias todas. É uma outra coisa. Okay? E para hoje, então, um curso dessa forma, você acha que é preciso? E qual o maior motivo de ter isso? Na verdade, eu tô entrando em detalhes bem. Você está cutucando o vespeiro. Você está cutucando o vespeiro. E já como o vespeiro foi cutucado, vamos embora. Lá. Se é necessário, talvez sim, talvez não. A grande questão é necessário para quem? Não é? Então, talvez para um nível de pessoas que já se desidentificou da forma. E tanto faz, vamos supor um homem, tanto faz se aquela mulher tem 20 anos de idade, ou tem 70, ou tem 80, para este homem que já desidentificou-se da forma e consegue observar uma mulher além dos limites da sua pele, para este homem serve. Agora, quem é esse homem? Quem é esse homem? Esse homem não existe. Aí você vai buscar com luz acesa, né? Sim. Então a gente tem que falar que as pessoas que faziam isso, elas já tinham uma desidentificação com a forma, onde todo homem era Shiva e toda mulher era Shakti. Você tinha que aprender a observar a existência estrutural dessas forças além do limite da matéria. Só que para você chegar a isso, já tinha que ter feito muitas outras coisas. Não era um cursinho de final de semana que você vai fazer um senta-senta. Pode, vai. Isso vai dar em nada. Isso é ridículo. Mas dá dinheiro. É uma casa de swing, praticamente. Isso é uma casa de swing místico. Você acende um incensinho. Né? Uma casa de swing místico. Eu acho que eu vou abrir uma dessa, dá dinheiro. Então, podemos fazer uma sociedade. Uma casa de swing mística, né? Você faz um esquema ali, acende um incensinho. Coloca uma bolinha de cristal. Osho, uma bolinha de cristal. Uma luzinha ali. E vira isso. Ou seja, isto não tem fundamento quando a pessoa não tem já essa maturidade de transcendência. Por isso que eu falei, as distâncias culturais, geográficas e temporais do Tantra fazem com que a gente não entenda nada disso. Nossa, vou pensar seriamente. Então, um modelo de negócios aí, olha, não tem. Isso aí você vai começar com uma coisa e não tem. Vamos conversar sobre. Vamos falar sobre a parte orgástica. Uma das coisas mais importantes do Tantra, que eu acho muito bacana, é que você tem uma conexão com você mesmo, não depender do outro, saber que o seu orgasmo é seu e pronto, e acabou. Nessa parte orgástica, óbvio, eu comecei a prestar muito mais atenção em mim, comecei a entender melhor como que eu funciono. Isso que acho que a iluminação maior do Tantra hoje na massagem é muito bom para isso. Na sua visão hoje, eu abri as perguntas, uma caixinha de pergunta para algumas pessoas, e uma terapeuta até perguntou assim: é possível ter orgasmo na dor? Ela deu até o exemplo na hora do parto normal, que é uma dor que todo mundo quando tá lá não quer mais sentir, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma fração ali de prazer. E aí eu quero trazer isso. Aí nós vamos um assunto um pouquinho, assim, mais... Assim, se eu vamos embora. Até na hora de um sexo forçado, é possível existir um pouco uma fração de prazer? Sim. Primeiro, na primeira pergunta aí, do dar à luz a um novo ser, a dor, o prazer. Bom, no nosso cérebro, existe uma certa sobreposição dos captadores de dor e prazer. Em algumas estruturas cerebrais nossas, existe um entremeio nisso aí. Então, existe uma ligação entre dor e prazer, neurologicamente, sim. Ok. Então, é por isso que durante alguma coisa dolorosa, você pode sentir prazer, ou de uma coisa prazerosa, você pode sentir dor. Só que essa dor vai ser patológica se você tiver trauma associado. Ok. Né? A dor que você sente nem sempre é patológica. Quanto a esses sexos forçados, pelo amor de Deus, você fez uma pergunta muito cabeluda aqui.
Mas, Você falou, pode perguntar o que quiser, tá? Tô aproveitando. sim, até em Se não quiser grandes responder. estudiosos, não, aqui já foi, a gente não vai dar ré, não. Em grandes psicólogos, grandes analistas do comportamento humano, especialmente da sexualidade, relatam que muitas pessoas que sofreram abusos sexuais, na verdade, o grande problema delas não era pelo fato delas terem sido violadas ou abusadas, mas é pelo fato delas terem gostado. E aí como fica? A culpa... Ela não se perdoa pelo fato dela ter gostado. Aí é punk, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Busque qualquer trabalho de sexologia, você vai ver isso. Então isso é muito doido na psique humana, porque isso vai nos remeter a questões do Neolítico, onde aquele homem primitivo puxava aquela mulher pelos cabelos para fora da caverna, mas também era aquele mesmo homem que a sustentava e a mantinha e que ia lá e que caçava. Então este demonstrativo de força ainda é um dos elementos propulsores da libido no psiquismo feminino. Então aí a gente vai entrar em um vespeiro de uma proporção muito grande que talvez não caiba aqui na nossa história. Vamos cortar, porque assim, brasileiro, infelizmente, nós não temos educação. Fomos feitos de uma geração sem uma educação, nós não fomos educados nem para a internet, né? Então, assim, é delicado entrar em certos assuntos, porque senão vai justificar certas violências e certas coisas. Claro, e né? hoje em dia nós não podemos falar nada sem que surjam hostes de haters ou de pessoas que fazem ideologias de vitimização para uma série de coisas. Sim. Então, é um assunto que hoje em dia, a cada vez, nós podemos falar menos de tudo. É verdade. Então, prazer e dor estão ali, é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Encontram em certas sobreposições neurais, mas o indivíduo sempre precisa pensar em uma coisa na vida, em todos os assuntos. Aquilo que se chama bom senso. Bom senso, caminho do meio, nem tanto para cá, nem tanto para lá, e vamos trilhar esse caminho do meio. Boa. Consegui sair bem. Conseguiu. Deu não é à toa que é um mestre, né? A gente tem que dar um jeito aqui para esse tipo de pergunta, né? Bom, vamos lá. Hoje, obviamente, está por dentro de... Nunca se falou tanto de magia sexual, de energia, que eu acho isso fantástico, muito bacana. Trouxe até um professor de magia sexual aqui para conversar com a gente. No seu olhar, o cara que trouxe, vamos dizer, uma de tanto que é pro Brasil. O que é magia sexual? O que é energia? Essa energia que tanto se fala. E como é a forma certa de se fazer uma magia sexual? Então, a magia sexual, o negócio é o seguinte. É que tá vendendo muito, né? Vendendo muito. Vendendo pra um monte de bobo. Vendendo pra um monte de bobo. Porque, na verdade... Gente, não é eu que tô falando, não, é ele. Um monte de bobo, né? É uma engana que eu gosto, né? A questão toda é o seguinte, a magia sexual nessa configuração, ela foi criada na Rússia. Pascal Beverly Randolph, Maria de Nagloska criaram... Tem até um livro publicado, Magias Sexuales, onde eles faziam, através de técnicas de contato sexual, a criação de imantações mágicas e materialização de outras entidades que mantinham contato físico com eles. O negócio lá era muito doido. Isso vem do Tantra siberiano. A magia negra? Não dá pra dizer que nem que é negra, nem que é branca, mas quem tiver interesse nesse tipo de assunto, compre Magias Sexuales, de Pascal Beverly Randolph, e você vai ler todos esses detalhes aí. Então isso veio, na verdade, da Rússia. Na década de 60 misturou tudo num caldeirão e aí tá esse sopão que está sendo vendido até os dias de hoje. Mas a magia sexual existe, são energias que são fortes, né? Na verdade, a pulsão mais forte energética do ser humano é a pulsão sexual. Sim. Não tem jeito. Agora, isso é praticado por pessoa comum? Não. Não é praticado por pessoa comum. Então não dá para eu chegar e falar assim, vamos praticar uma magia sexual, tomar um vinho, acender um incensinho, ouvir uma musiquinha. Não. Isso é falta de coragem de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tô afim de transar com você.
Então você inventa esse monte de discurso bonito para você conseguir acessar uma zona frágil da outra pessoa. Então se alguém chegar para você e falar assim, vamos fazer uma magia sexual para transformar alguma coisa? Para ficar rico? Para ficar rico ou para ficar... não vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Você vai você gozar não vai ficar nada. Certo. Você não vai ficar nada. É mais honesto você chegar diretamente para a pessoa e falar assim, eu gostei de você. É mais honesto falar isso. Mas isso existe? Existe, não no nosso nível. Para chegar nesse nível... Para chegar nesse nível, você tem que ter ralado muito. Entendi. Não é coisa pra gente que tá aqui com Instagram na mão, saindo, pegando trânsito aqui. Não é para esse tipo de gente que somos todos nós. É outra história. Tem uma frase que eu ouvi de você, em algum lugar que você falou, que é só pra gente finalizar, que você não bebe nada alcoólico em qualquer lugar. Eu não bebo nada alcoólico em nenhum lugar. Eu não bebo álcool. Porque o álcool é um condutor de energias sutis muito intenso. Que nem você fala assim, Jesus bebeu álcool na Santa Ceia. Mas você é Jesus? Você tem condição de ao menos ser um apóstolo dele? Então, tanto que em árabe, al-kul significa o espírito que consome a carne. Uau! Né? Então, ele é um elemento muito mágico, ele é um elemento de transferência de energia. Existem pessoas que utilizavam até uma iniciação energética com outro através de uma taça de vinho. Ou seja, aquilo está conduzindo a alguma coisa, mas a maior parte das pessoas utilizam o álcool dentro de um espaço de divertimento e não dentro de um espaço de transcendência. É por isso que eu não tomo álcool? Não, é porque eu não gosto, ok? Mas só porque eu não gosto. Não gosto de tomar álcool. Para mim não vai. Mas que tem esse outro lado, tem também. Entendi, mas tem nada a ver tomar um álcool em casa, um vinho com pessoas que você gosta. Se isso fosse a pior coisa da vida, tava bom, mas a gente já faz tanta besteira que um alquinho, outro alquinho não vai mudar em nada. Bom, perfeito. Passou tão rápido. Porque a gente pode fazer um outro. Vamos pedir o 2, né? É. Mestre Ananda, assim... Gratidão infinitamente por você estar aqui. Obrigada por responder tantas essas perguntas. Você hoje tocou só em perguntas vespeiro ainda. Esse papelzinho vermelho aí. Eu tinha que aproveitar, não é todo dia que a gente tem um mestre aqui. E devo falar que depois dos 60 a gente não tem papo na língua. Fala à vontade, né? Eu já não tenho essa trava já faz bastante tempo, mas estou ficando pior com... Imagina agora. Imagina agora ainda. Nossa. Gratidão por tudo. Eu que agradeço. Então, assim, eu não tenho nem o que falar. Eu achei que nem ia conseguir falar hoje aqui. Eu tô há 2 anos só nessa trajetória. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. Todo mundo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada. Nós somos aprendizes nessa escola infinita da vida. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Onde as pessoas... Não é impossível alguém não saber onde você está, mas aonde nós achamos você, quiser divulgar seu próximo evento, fica à vontade. Eu não faço mais evento nenhum, mas se vocês quiserem me achar, me achem no Instagram. É só digitar Mestre Ananda Prem. E para quem quiser me achar no YouTube, clica Ananda Prem que você vai me achar lá também. Eu vou colocar todos os dados dele. Considerações finais? Consideração final, fiquei feliz de ter participado aqui, sempre uma oportunidade da gente conversar, rir um pouquinho, se divertir e, sobretudo, a vida precisa ser leve. Nós, seres humanos, precisamos aprender a levar a vida com leveza em tudo. Não ter tabu em nada, né? Tudo. Não ter tabu, não ter preocupação, não ter nada. Essa é uma grande aprendizagem, sermos leves na vida. Então, ok, gratidão. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Comentem, compartilhem, vamos fazer esse canal cada vez maior. E gratidão infinita, um beijo para vocês.